Bora lá? Partiu. Tadinho dos meninos, fiquei com dó deles. Eles estão felizes, pô. Tão felizes, né? A mãe ficou famosa. O Marco é cheio dos canais de YouTube, essas coisas. Ah, é? Primeira vez que ele vem no estúdio. Bom, vamos lá então. Sejam bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Eu sou o Gustavo Marques e aqui do meu lado, meu parceiro de sempre, Josu. E aí, meu mano, tudo bom? Josu na fala. Tudo bem, meu velho? Rapaz? Tudo certo. Gente, a gente tem aí algo inédito hoje aqui no TechSec Podcast, que é uma parceria, aliás, duas parcerias. A gente tem o Hacker Rangers, que é uma plataforma que promove a cultura de cibersegurança corporativa através da gamificação. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado, Vinícius Perales, pela sua parceria e por estar patrocinando a gente aqui no episódio de hoje, fechado? Além disso, a gente também tem a G2 Brindes como um parceiro aí, a gente já tem um presente para nossa convidada do dia. É, a gente chegou chegando. Antes de falar dela, eu já vou dar um spoiler. Dani, que é uma lembrança do TechSec. Se você puder abrir já para ver se você gosta, claro. Se você, inclusive, quiser usar, fica totalmente à vontade. Muito chique, hein? O pessoal da G2 Brindes aí arrebenta. E para quem quiser, a gente sempre vai deixar aqui na descrição dos episódios tanto o link de acesso a Hacker Rangers também ao site da G2 Brindes. Então, chique. Da hora, massa. E hoje nossa convidada é a Daniele. A Dani, pelo que eu pesquisei, Dani, ali no LinkedIn, você tem mais de 10 anos de experiência nas áreas de TI, nas áreas da segurança. Muitos desses anos aí mais focados na área de gestão, de liderança. A gente vai bater um pouco sobre esse tema aqui hoje. Mas queria te agradecer pela disponibilidade. A Dani veio de muito longe, gente. Então, cara, brigadão por estar aqui. Imagina, prazer. Como que você tá? Me fala aí mais um pouco sobre você. Bom, eu tô aí, né, mais ou menos, acho que já passou dos 10 anos, tem uma hora que a gente para de contar, né? Exato. Que vai bater na idade e tal. Tô na área de segurança, acho que dentro desses 10 anos há uns 7, então é uma área que desde o começo eu sempre quis fazer parte, mas isso lá em 2010 era muito difícil, ainda mais sendo mulher, sendo já de uma... mais pobre, então eu não fiz uma faculdade muito conceituada, então foi muito difícil de conseguir entrar, mas hoje é o que eu amo fazer. Raça total, né, Dan? Eu chamo de Dan, galera, porque eu conheço a Dan aí de antigos carnavais, como diz o brasileiro, né? A gente mede ou por Copa ou por Carnaval. Então a Dani é antigos carnavais. Muitos carnavais, né? Dan, satisfação total, que massa ter você aqui, é muito massa mesmo. Esse lance que você já começou falando, a gente já começa dando bicuda. Como foi esse lance aí, antes até do Google startar aqui o Google, que puxa o bonde, né? Mas a gente vai mudar o... Como foi para você esse lance de você falar de faculdade fora do padrão, que não é conceituada? Vamos já falar dessa parada, porque eu vejo hoje, eu falo isso sempre pra galera, eu vejo que a mulherada, ela se espelha muito em você. Por conta de como você se comporta no mercado, enfim, chegou numa área de gestão, numa área técnica que é difícil pra caramba. E aí você já começou falando, pô, mano, eu não fui de uma área conceituada e tal. Como que foi isso pra você? Como que você passa essa visão pra quem tá vendo a gente, pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá ouvindo a gente, e principalmente pras mulheres que talvez nessa mesma situação elas possam se ver? Bom, olhando um pouco para minha história, eu tive que escolher o curso mais barato, então acabei fazendo gestão de TI no Senac, e justamente porque era o que eu conseguia pagar, então eu já tinha o meu primeiro filho, era bem apertado, assim, mas eu precisava ter ali uma faculdade para conseguir, pelo menos, entrar no mercado, né? Na faculdade eu acabei descobrindo a área de segurança, então eu tinha alguns professores muito bons que colocavam esse tópico, eu fiz no Senac, né? E aí eu me apaixonei, só que aí eu comecei a estudar por conta, comecei a participar da comunidade, então eu frequentava o Garou HC, participava dos calls, dos timezinhos que tinha na época. Eu brinco que hoje o pessoal tá bem, que tem os sites, né, para fazer CTF. Na minha época a gente fazia no Joomla da vida, no WordPress. Sim. Então foi assim que eu comecei. E eu vejo assim que é importante você ter uma faculdade. Hoje em dia eu brinco que, cara,
é o básico. Então, mas não importa muito onde você vai fazer, né? Importa mais o conteúdo ali do curso. E outra coisa que eu também costumo dizer, você vai aprender o básico ali na faculdade, você vai acabar aprofundando através de livros, cursos livres, através de pessoas que possam fazer ali uma mentoria para você. Então, é importante, mas não é algo primordial, né? Uhum. E hoje em dia eu vejo muitas meninas, a gente tem ali um grupo de apoio voltado para meninas que estão querendo entrar na área, transição de carreira. Então, tem pessoas da área de enfermagem, pessoas da área de veterinária, pessoas de vários outros transição. cursos. Fazendo transição. A parte de direito. Então, é uma área que você consegue ter informações sem ter que ter ali um curso, até porque são poucos cursos, né, voltados para segurança que tem. Agora que começou a aparecer, mas alguns anos atrás não tinha, né, específico. Era uma bolha realmente, cara. Eu acho legal porque a gente fala de comunidade, né? O conceito de comunidade é muito legal porque, assim, as pessoas se autoajudam. Aí quando você fala, tem uma comunidade para as meninas, pô, é muito legal, porque assim, a galera se fecha ali, mas não se fecha no sentido de aquela bolha. Você vê uma menina passando e fala, ô, tem nossa comunidade aqui, mano, encosta aqui com a gente que a gente vai te ensinar aqui mexer no Linux, a gente vai te ensinar a fazer um CTF, enfim. Sim. Então isso é muito massa. Que massa, Dani. Qual que é o nome da comunidade? FNR, eu não vou falar o que significa, mas é FNR. Para vocês terem a noção, o logo é um Charmander, que a gente fala que ninguém começou, né, com 8 meninas, e porque a gente queria ter essa troca e tudo mais, e todo mundo tá sempre envolvido em palestra aí, não sei o que, tem outras que estão fazendo já mestrado, e aí ficou fogo no rabo, né? O nome do grupo. Ela já falou. É mesmo? E aí começou com 8 meninas, hoje a gente tá com acho que 100 e pouco. É mesmo? E aí a gente apoia na parte de vagas, indicação, até preparar um currículo, dar uma olhada no LinkedIn, passar material, tirar dúvida técnica. Então são meninas de vários segmentos ali da área de segurança, né? Apoiando quem tá começando aí. Você quer na ideia, não é falar do FNR. Não é falar do FNR, mas rapidinho, assim, as meninas elas chegam, dificilmente elas vão ser meninas de segurança, de tecnologia, como você falou, e como que elas descobrem esse fogo? Começou por indicação. Uma entrou, fogo motivacional. Aí falou para outra, que falou para outra, e assim vai. Aí, por exemplo, eu hoje estou numa outra empresa, então aí eu comento alguma coisa, aí aparece alguma menina que quer ingressar na área de segurança, a gente acaba convidando para participar lá do grupo. Meio que é orgânico, assim, não tem divulgação, não tem. Por isso que eu perguntei. Não tem rede social, não tem camiseta, não tem nada. Tipo. Bem backstage mesmo. Ô, Dani, antes da gente entrar, assim, de fato, nesse lado mais negro da força da tecnologia, fala um pouco da tua história, das suas raízes. A Dani, antes de acessar a tecnologia, a segurança de fato, quem era a Dani, o que ela estudou, lá no início mesmo, Sim. das raízes, para a gente conhecer você melhor. Bom, eu sempre estudei em escola pública, então acho que o meu primeiro contato com computador foi quando eu tinha uns 3, 4 anos, porque o meu tio, ele pegava peça, ele sempre mexeu muito com eletrônica, então ele pegava um monte de peça e montava uma máquina. Então eu lembro de ter lá 3 anos e ficar sentada do lado dele assistindo ele jogar Doom. Foi assim que eu comecei a ver o computador e tal, e aí ele que me deu minha primeira máquina, né, que eu estraguei um dia, mas... aquela bege, né, que amarelava bege. Com o tempo. Colocava uma capa, né, aquela mesmo. E dava para jogar, eu lembro que eu jogava um jogo que era Pandora Box, que era um jogo de, como é que fala? Quebra-cabeça, né, de cidades, e era o que dava para fazer na máquina. E mesmo assim eu consegui estragar ela. E aí ele teve que voltar para consertar. Então, mais ou menos era essa a minha rotina, né? Ia para a escola, chegava, ia para a rua brincar na rua, né? Morava na periferia, então jogar bola, jogar bola de gude, essas coisas. E de noite ia para o computador ficar jogando esse joguinho aí. E foi assim que começou. E sempre foi tecnologia assim sua? Não. Eu ia falar isso, mano. Como que surgiu a tecnologia? Ainda mais, assim, eu sei que é uma fala talvez até meio polêmica, tá ligado? Mas
a tecnologia por muito tempo ela foi muito masculina. Sim. E até falando de segurança, né? Hoje no mundo de cyber, Sim. quando a gente falou do seu nome, a Dani, porque a Dani, as meninas têm ela como referência. Agora falando dessa galera do fogo aí e tal. Um salve pra galera do fogo. Elas vão ficar felizes. Eu ia falar justamente isso que o Gu falou. Tipo, o que era antes da tecnologia? Eu queria ter feito audiovisual e biologia nas faculdades públicas. Então, basicamente, meus 2 últimos anos ali do colégio foram focando em estudar para isso, né? Até cheguei a passar acho que foi na Unesp, do interior, só que era período integral e, cara, minha mãe não tinha como me bancar período integral no interior. Mãe sólida? Minha mãe pais separados, né? Mas meu pai nunca chegou junto, não. Perguntei porque, enfim. A realidade, né? Você já contou a parada, Sim. enfim, a gente vai... E aí eu meio que desisti da Unesp, aí eu fui tentar novamente o USP, só que a pontuação era muito alta para audiovisual, e no meio do caminho acabei engravidando. Aí peguei todos os livros para a USP e falei, agora eu preciso trabalhar. Sim. Fui pro mercado. Muda o foco. E aí eu falei, cara, o que eu preciso estudar, né? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a lembrar da minha história, né, do computador, que era uma realidade, de que fazia parte, eu praticamente era a menina da TI da família, então sempre mexi muito. E aí eu falei, vai ser isso. O que? Você formatava o computador da galera? O que era? Formatava, configurava a impressora. Quebrava e falava que você me arrumar. Tipo isso. Já fiz isso bastante, velho. Mas você chegou então você chega na segurança, então, tipo, na pergunta do Gu, então, numa brincadeira não, uma questão de necessidade. Sim. E aí que acabou que na faculdade eu tinha um professor que ele foi um dos criadores do primeiro antivírus brasileiro. E aí eu enlouqueci. Eu me apaixonei, eu falei, cara, que da hora, e eu quero. E aí ele falou do Garoa na época. E aí eu comecei a frequentar o Garoa, acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Primeiro eu participava de forma online, então meu nick era um nick que não dava para saber se eu era uma menina, se eu era um menino. Então participava de um grupo e tal, aí até o dia que a gente fez um call, e aí eles descobriram que eu era uma menina, e tipo, todo mundo, caramba, uma menina. Travaram. E nessa época acho que tinha só eu e a Robbie e como que é o nome dela? Acho que é Babi. Eram só nós 3 ali da área técnica aqui no Brasil, né? E era um contato muito distante. Eu sabia que a Robbie existia, sabia que a Babi existia, mas eu não tinha contato com elas, porque naquela época não é que nem hoje, né? Que você tem WhatsApp, que você tem redes sociais, não tinha nada. Era meio escassa, né? Era SMS, SMS, CQ, e-mail, essas 1,45 cada SMS. Então, eu não sou dessa época. Então, meio que eu fiquei presa na bolha aqui em São Paulo, né? E foi através do Garoa que eu comecei a estudar, conheci muitas pessoas legais, outras nem tanto, então aí foi isso. Que massa. Hugo, antes de você continuar, meu velho, deixa eu te perguntar, e aí você começa já em segurança, eu gosto disso porque, me vejo muito nisso. Não vou falar de mim, mas você começa no quê? Gestão de acesso, Service Desk, infra? Cara, eu comecei na área de tecnologia como suporte. Então, fazia manutenção de hardware no estágio, né? Então, fiz estágio na AMB, onde eu fazia ali manutenção de hardware, software, configuração, tudo. E depois fui para o Senac, que aí lá eu cuidava do laboratório, que era um laboratório gigante, então mexia com máquina gamer, impressora 3D, tudo que você imaginar, eu tinha que cuidar ali, Mac, Windows, dar suporte para os alunos, para os professores. E aí eu comecei a estudar programação também nessa época, porque na faculdade um professor falou, COBOL, e eu sempre gostei das coisas mais difíceis, né? E aí ele falou, porque programação para mainframe é a coisa mais difícil que tem e tal. Eu falei, eu vou fazer esse trem aí. E aí eu cacei uma professora, que inclusive era daqui de Santo André. Eu vinha para Santo André todo sábado para fazer aula de programação para mainframe, que era lá da 1 às 6 da tarde, assim, eu passava estudando isso. É mesmo? Então eu comecei com programação de baixo nível, tal, comecei a mexer com banco de dados, e aí surgiu a oportunidade de ir para a parte de banco de dados mesmo, dentro do Senac, né? E aí eu
Adorei, né? Falei, ai, pronto, saí do suporte. Suportão era bravo, mano. Então, aí eu fiquei ainda um bom tempo na parte de... Dava suporte a banco de dados, mexia com Oracle e tal, das redes de biblioteca do Senac. Então, parou a biblioteca, ligavam para mim ali para poder ver o que estava acontecendo e tal. Então, que legal, né? Eu mexi bastante com banco de dados também. Nossa. E a sua transição foi parecida, né? Você saiu de um curso totalmente fora da tecnologia. Exatamente, meu velho. Eu fiz Comex, mano. Loucura, tá ligado? Fiz Comex, aí depois eu fui fazer gestão de tecnologia, enfim, aí depois que eu fui emergir mesmo, tipo, em C-Search, uma loucura, tá ligado? Ô Dani, puxando agora pro seu lado mais técnico, você teve um tempo aí como especialista em Threat Intelligence, inteligência de ameaças, e hoje a gente tá naquele... Hoje não, né? Já tem um tempo aí que hoje a gente tem muitos fóruns. Tem a internet, que é a superfície onde todo mundo acessa, mas tem também as camadas mais ocultas, que rola muita coisa relacionada a fraude, a golpe. Sim. E aí eu queria que você falasse pra gente o que é de fato essa inteligência de ameaça, você que trabalhou, e o que faz essa área. Então, a parte de Threat Intelligence, ela é uma área dentro da área de segurança que eu falo que é uma outra área gigante. Sim. Então, você vai ter gente que mexe com banco de dados, vai ter gente que mexe com N coisas, que programa. Então, você precisa de todos esses profissionais para fazer com que aquilo aconteça. Mas, basicamente, é o monitoramento ali nas fontes, né? Então, através de palavras-chave, ou até mesmo ali grupos de ameaça que você quer acompanhar, que você faz os seus buscadores. Então, antigamente fazia-se manual, mas as empresas, pela volumetria de informação, começaram a automatizar isso com programação, né? Então, você tem lá o seu buscador de cada fonte. Então, você vai ter o Telegram, vai ter Raging Forums, você vai ter o próprio Google, você vai ter redes sociais. Os feeds, os botzinhos da vida, né? São bots que eles ficam ali capturando as informações de acordo com o que você está buscando. Então, por exemplo, eu quero saber o que estão falando da Daniele, né? Nos fóruns, em qualquer lugar. Eu programo o meu bot para que ele faça essa coleta, e aí eu consigo depois refinar isso, porque você vai vir um mar de informações ali de N coisas. Então, eu quero saber o que tem de fraudes relacionado a Daniele. E aí eu consigo fazer esse filtro para acompanhar. E eu falo que é um negócio que tem que ser cíclico, porque você, às vezes, está com uma fonte que ela está muito legal ali, está conseguindo um monte de informação bacana, e uma hora ela não tem mais informação bacana. Então, você tem que estar sempre buscando novas fontes, né? Mas isso só dentro dessa superfície da internet que todo mundo conhece ou não? Não, porque também... a gente tem a Dark, a Deep Web, que são... Na Deep e na Dark também, mas a gente tem um diferencial no Brasil, que aqui é muito diferente do como funciona em outros lugares. Por exemplo, se você olhar para os Estados Unidos, para a própria Rússia, China, você trabalha ali com grupos de ameaça voltada para quê? APT, criação de malware, esse tipo de coisa. No Brasil, você tem um pessoal mais voltado para fraude mesmo. Sim. Então, o cara ele não vai estar na Deep, na Dark Web. Ele vai estar no Telegram, ele vai estar em grupo de WhatsApp. É um pouco mais escrachado, que eu costumo dizer. Então, você pode monitorar, sim, a Deep e a Dark. Tu vai achar coisas legais ali, principalmente voltado ali para acompanhamento de grupo de ransomware, esse tipo de coisa. Mas o que pega mesmo são os fraudadores. E essa galera, eles não estão na Deep e na Dark. Até hoje porque em dia tá muito escrachado isso, né? É algo que exige um pouco mais de conhecimento técnico. Então, muitas vezes o cara não vai querer gastar o tempo dele acessando a Deep para poder divulgar uma fraude, um mote que ele descobriu. Prefere mesmo soltar lá no Telegram, vender aquilo e já era. Eu falei com o Guga lá da Tempest, ele falou, cara, hoje os atacantes, a maioria não são técnicos. Não? É bom de lábia, cara. Os caras são muito criativos e entram no Telegram, engenharia social, enviam phishing, etc, para conseguir alguma coisa. É porque hoje a informação ela tá muito disponível, tá ligado? Então assim, foi o que você falou, tipo, escrachado, né? Então, tipo, o que o cara tinha que navegar lá na Deep, ele joga de graça, no bom sentido, ele disponibiliza lá no grupo do Telegram. E aí o cara que tá lá no Telegram que acha que é o Racudão,
ele te passa isso. Você fala, mano, minha fonte, talvez, a minha fonte, o cara é desenrolado, tá ligado? Sim. Mas não, o cara não teve trabalho nenhum. Não Ele sabe só nem, pegou de um lugar. sabe nem como navega na Deep Web. Pegada, né? Sim. E é o que eu costumo dizer, essas pessoas que vendem informações, por exemplo, cartão de crédito, burladores, essas coisas, não são as pessoas que desenvolvem aquilo, entendeu? Elas compram de alguém e revende. Então é um mercado bem organizado. Assim. Agora virou um mercado mesmo, né, Dani? Tipo, sim. Um cara falando sobre isso, você conhece esse cara, começa com K, termina com Brau. Esse cara... conheço. Esse cara, ele falou, ó, tem um cara que ele... O hacker que é o cara que ele sabe como que abre a porta. Então ele só vai abrir a porta, meu velho. Só isso. Ele não quer saber o que tem lá dentro da casa, tá ligado? Uhum. E de fato é isso, tá ligado? Tá muito bem organizado. Então, tipo assim, eu tenho minha caixinha de limite, você tem a sua, que é quando eu tenho a chave da casa. Eu sei como entra na casa. Você fala, mano, eu quero que chegue lá no quarto tal. Eu te dou um mapa. Então entra um outro cara. Aí o cara, eu sou o cara que eu vou mandar o cara entrar nesse caminho. Até chegar lá, meu, passando uma cadeia de 4 carinhas. Sim. E cada um com uma função. Cada um com uma função. É bem organizado. Então, basicamente, Intel é isso, né? A gente entrega ali a informação focado na inteligência, né? Para poder trazer valor para o que um cliente ou até mesmo a empresa procura ali para prever possíveis ameaças, né? Então, para você poder tomar ali uma decisão em cima daquela informação para evitar um incidente muito mais crítico, impacto financeiro e tudo mais. Ô Dani, você acha que as empresas acompanham, tipo, os reports? Não. Por experiência própria. Só contratam? Na verdade, não é que eles não acompanham, eles não têm eu sinto que as empresas faltam ainda um pouco de maturidade para saber o que fazer com essa informação. Você pode entregar uma informação muito boa, mas se você não tiver ali do outro lado uma pessoa técnica para entender como usar aquilo, não vai adiantar nada, vai virar só mais um relatório guardado ali. Então, tem essa complexidade ainda, né? Do nível de maturidade das empresas, das áreas de segurança das empresas, de saber como consumir essa informação. Eu sou blue team na veia, né? Eu gosto de falar visibilidade, aí a capacidade de detecção. Aí quando a gente vê, o cara tem visibilidade, vamos pegar um report. O cara tem um report, beleza, ele sabe que tem a ameaça. Mas ele não tem capacidade de detecção, tipo, o que ele vai fazer com aqueles TTPs ali? Nada. Uhum. Que, tipo, tem um grupo de ataque lá que ele conhece da Rússia. Ele sabe como se comporta, ele sabe que o negócio dele é voltado para aquele tipo de situação ali, enfim. Sim. Mas ele não. Aí ele tem um XDR da vida lá, mas o XDR dele não é tunado, ele não tem alguém que sabe mexer. Porque não adianta se ter uma Ferrari e não saber encher o pneu. Dirigir, né? Mas é o que o Longino nos disse, né? O Longino ele tinha dito isso, que as empresas geralmente elas estão investindo muito em tecnologia, mas e as pessoas? Comprar a ferramenta. E aí? Eu já vou gastar milhões, mas não tenho pessoa no time para suportar isso, então é difícil, né? Já passei por lugares que tinha um monte de ferramenta e nenhuma configurada de forma correta. Era tipo um desperdício de dinheiro gigantesco. Eu falei, cara, não, peraí, não trabalho assim. Se a gente tem uma ferramenta, a gente vai usar o melhor dela. E se não tiver entregando o melhor, a gente vai cancelar. Então, acha que é comprar, plugar e funcionar, mas não é. Você precisa ter pessoas ali para manter. Pessoas que tenham um conhecimento, né? Que tenham processo de tuning, né? Nossa integração com a topologia da empresa, que às vezes as áreas não se conversam. Não, topologia meu. Se um dia eu for numa empresa e tiver topologia, eu vou ficar muito feliz. Caraca. Mas é uma luta constante. Tá feio o negócio. Porque assim, é muito legal isso, meu velho. A gente fala disso, porque assim, você puxou esse lance de threat intelligence, né? Aí você imagina que tem um botzinho que ele arrebenta ali de report, que foi o que você falou. Você disponibiliza muito report, você é meu cliente. Disponibiliza report para você. Eu não é nem meu cliente, você é a minha outra área. Só que aí você não tem a ferramenta ali que você consegue mexer com aquilo, velho. Você vai pegar aquilo e vai falar, não, obrigado. Ou até, às vezes, você nem sabe que você tem, por exemplo,
Sem uma topologia, você não tem visibilidade dos seus ativos. Eu nem entrei nesse. Você nem sabe se você tem aquele ativo, entendeu? Aí quando você menos espera, aconteceu ali entrou um ransomware por aquele ativo que você nem sabia que você tinha. Mas às vezes você não tem nem pessoa. Pois é. Entende? Às vezes você tem, por exemplo, um time de segurança com 4 pessoas, mas as 4 pessoas fazem tudo, cara. Se search, o cara vai de conscientização, ele é um cara multidisciplinar ali, na hora que cai realmente e precisa de uma sala de guerra, ele fica assim, caramba, o que eu faço? Eu já tô cheio de coisa aqui para fazer e chegou vários relatórios de Threat Intel, sabe? Sim. Então, uma loucura. Isso que você falou é muito importante, mano. Nossa, eu viajo nesse... A Dan também, e puxando até o que você falou. Segmentou muito, né? Segurança. Muito. Então, quando o cara ele faz muita coisa, então a gente vai chegar no Purple já. Porque você puxou exatamente isso. Sim. Tem o cara lá que faz o pentest. Não tô nem falando do pentest, tem o atacante mesmo. Aí tem o cara que faz o Threat Intelligence, que passa os reports lá. Aí tem o cara do Blue Team. E essas áreas não estão não se conversam. Aí por trás disso ainda tem a área de, sei lá, de infra, que é que cuida de toda a parte de, sei lá, de topologia e tal. O velho vira uma doideira, sabe? É uma doideira. A gente tem os bonequinhos da Hacker Rangers aqui, ó, do jogo de tabuleiro, que representam, eu acho, tá? Vários times, né? Faz sentido, né? Ó, tem o roxo, tem o vermelho esse ali. Esse aqui é o meu, ó. Saca aí. O meu não tá aqui, mas beleza. O meu acho que seria o branco, talvez. Aí, galera, ó o meu aqui, ó. O seu ali, ó. Bonito, ó. Bonito. Boa. Ô, Dani, mas o que é esse Purple Team? O que ele faz? Da definição de Purple Team pela voz da Dan. Eu não sabia que tinha uma cor, até virarem para mim e darem uma cor. Mas basicamente, o que é uma pessoa que é de Purple Team? Ela tem o conhecimento ali de como são os pentests, a parte de gestão de vulnerabilidades. Ela sabe executar um pentest e ela sabe corrigir. Então, eu consigo pegar esse pentest e no meu CIEM, por exemplo, ou no meu AF, ou numa outra ferramenta, ou até mesmo na própria aplicação, e fazer as correções necessárias para que aquelas brechas deixem de existir. Isso é uma pessoa que tem que ter ali. Esse é o mindset da pessoa que trabalha com o Purple. Mas no Brasil hoje são poucas empresas que têm Purple Team, porque exige uma maturidade dos times. Então, tu não pode chegar, por exemplo, você tem um Blue Team, um Red Team, e falar, agora todo mundo é Purple. Não. Você tem que trabalhar a maturidade dos times, porque provavelmente o analista de Red Team, ele só conhece o quadradinho dele. E o de Blue só conhece o quadradinho dele. E aí tu tem que estimular que esses dois times comecem a ter trocas ali no dia a dia, para poder mudar o mindset, para aí sim você construir o Purple Team. Porque basicamente o que seria, né, essa equipe? Ela vai sempre estimular a melhora dos dois times. Então, por exemplo, a gente tem os exercícios que são, eu escolho um APT, normalmente que tem a ver com o segmento da minha empresa, para testar as minhas defesas. E aí eu preciso que o meu Red Team esteja também preparado para fazer aquela simulação. E aí você faz o acompanhamento, então você tem um cronograma ali do que vai ser testado, o horário, de forma simultânea com os dois times, Red e Blue, e você vai gerando os relatórios daquilo. Então, no final eu vou ter a visão de como está a configuração, né, das minhas defesas, o potencial técnico do meu Red Team para ataque e os skills. Então, eu consigo analisar quanto tempo, por exemplo, o meu Blue Team demorou para detectar que o Red estava atacando, porque não é algo que você avisa. Tipo, você não vai chegar para o time, vai rolar hoje, não. Ou, tipo, você não vai virar para o Blue Team e falar, a gente vai testar tal APT. Não. Quem tem essa informação é o Red Team. E aí tu consegue simular um incidente mesmo. Então, você consegue ter a visão do seu poder de defesa, do que a sua equipe precisa melhorar, tanto em skill quanto tuning das ferramentas e tudo mais. Basicamente é isso. Mas é algo que você não vê acontecer justamente porque tem que
começar, tem que ter alguém puxando a maturidade desses dois times para tu conseguir fazer, né, esse tipo de simulação. O Dan, Purple Team para mim é polêmico. Todo mundo fala que não existe. Não é? Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. O Gustavo sempre gosta de falar assim, Gustavo, o Gus. Gustavo não, né, mano? Vai falar, pergunta polêmica e faz o corte. Essa aqui é a pergunta do corte. O Purple Team, pra muita gente, não existe. Sim. Beleza? Justamente porque você falou um monte de coisa. Por tudo isso que você me descreveu aí, para muito gestor, e eu não vou entrar no mérito, Josué, né? Mas eu vou entrar no mérito de que as pessoas discutem. Muitas coisas aí tem a função do Blue e do Red, que é que todo mundo fala, mas isso aqui a gente consegue fazer. O que você está dizendo é que, na real, isso não acontece no exercício, né? Ou seja, onde eu quero chegar? O Purple Team, ele precisa de um time, ou ele precisa de uma pessoa orquestrando isso, esse exercício que você fala, para que você tenha vamos chamar aqui de fazer uma questão de efetividade ali do que você tem detectando ou não. É uma escadinha. Então, tu vai começar provavelmente com uma pessoa orquestrando isso. E, assim, eu vejo como um futuro o Blue Team e o Red Team fundir, entendeu? Tipo, virar um time só. E é o que eu falo pro pessoal, tipo, o skill de uma pessoa de Purple Team é muito parecido com quem é de CTI, que é Cyber Threat Intelligence, porque tu tem que pegar a ameaça, entender a ameaça, saber como responder àquela ameaça. Então, exige muitos skills ali de você. Então, você vai acabar sabendo fazer um ataque, sabendo gerar uma regra de defesa. E então eu vejo que no futuro esses dois times, lógico, com a evolução, tudo mais, a gente tem muito pouco material ainda sobre Purple. Então, eu acho que vão se fundir. Mas o começo sempre vai ser alguém orquestrando isso. E como que eu vejo, né, nos meus times? Tipo, eu vou orquestrar isso com o meu time de Blue e de Red e vou puxando skill dos dois lados. Cara, é um sonho para mim, tipo, eu passar pro cara de Red e falar, ó, tá tendo esse ataque aqui. O cara, ele mesmo testa nas minhas ferramentas, ele mesmo gera a regra e ele mesmo testa a regra, sabe? Uhum. A velocidade que você ganha fazendo isso é muito bom para você, né, ali na resposta. Porque senão, tipo, depende do cara ir lá testar para ver se tá vulnerável. Aí descobriu que tá vulnerável. Aí eu passo pro Blue Team. Aí o Blue Team olha esse relatório, vou criar essa regra. Aí o Blue Team vai, cria a regra e volta pro Red Team ir lá testar a regra para ver se tá ok. Então, tipo, você consegue ganhar velocidade, né, com essa transformação. Mas é algo que eu ainda não vejo, não tem ainda nenhum lugar que eu olhe, não, ali tá realmente fazendo, sabe? Eu sei que, falando de mercado, tem o próprio Mitre, eu acho que tem lá um Mitre, né, uma questão de direcional ali para Purple e tal. Mas eu ia te fazer uma pergunta, até baseado nisso. Existe hoje algum tipo de framework que guie o Purple Team, tipo, assim como o Mitre, vai? tem o próprio material do Mitre. O Mitre, ele tem Ele ajuda os dois, né? Ele tem um livro que é tipo um e-book daquele Purple Team for Dummies. Então é um livro ali que te explica tudo, né, sobre como funciona, como que você monta, traz alguns casos de uso dos Estados Unidos, né, empresas dos Estados Unidos, e tem também a plataforma de treinamento que é a Attack IQ, que também é em parceria com o Mitre, que tem muito material de Purple também. Mas, por enquanto, não tem ainda um framework, tem o próprio Mitre e algumas empresas ali se movimentando para isso, mas não tem ainda um formal, sabe? Deve ser complicado, né? Tipo, para você, tô falando você, Sim. que é uma gestora, tipo, encarar isso, né? Porque, tipo assim, ouvindo, assim, é um puto desafio, né, Gu? Bastante. Tipo, você luta contra um tabu, contra um padrão de mercado, que o padrão foi o que você falou, tá mudando. E eu acredito nisso, porque assim, agora a gente tá vindo com SOAR, né? Tipo, automatizações e tal. Tem muita tecnologia que faz integração aí e até automatização. Mas as empresas, algumas talvez não tenham a maturidade aí inadequada até para automatizar. Sim.
Aí, em paralelo, tem um outro time, cara, fora que eu não tô nem falando de Yellow, Green aqui, que tem também, né? Até o laranja. Exatamente. Enfim, como que você... Eu acho que o que eu quero, onde eu quero chegar é assim, né? Como que você lida com isso? Como que chegou esse desafio pra você que você falou, cara, pra mim o Purple faz sentido? Porque assim, de novo, né? Até pra reforçar minha pergunta. Pra maioria dos gestores, pelo menos o que eu vejo de mercado, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? A galera fala que não é uma área que é necessária. É porque eles veem essa área como segmentado, e não é. Exatamente. E aí a Dani recebe essa oportunidade. Como que a Dani defende isso? Cara, isso aqui é polêmico, galera. Bom, a palavra que eu sempre uso é evolução, cara. Tu quer estar um passo à frente ou você quer continuar fazendo a mesma coisa que todo mundo faz? Boa. É sempre essa minha cartada, sabe? Excelente então, cartada. E que nem quando chegam para mim, vamos transformar em Purple. Não vamos, porque não tá na hora. Tipo, o seu Red Team não tem nem o básico ainda de documentação, da parte dos guias de teste, ainda não sabe gerar um reporte decente. Você olha para o seu Blue Team, tá mais perdido do que tudo, não sabe fazer engenharia de detecção, não sabe. Cara, não dá. Não vai dar, tem que esperar. Vamos evoluir o time, todo tem um momento, né? Então, eu acho que é uma evolução natural, que tem que ser puxada por alguém que já tem essa visão, senão não vai continuar segmentado. Qual que é o Purple Team ideal? Pô, assim, o que eu quero atingir é ter pessoas com o mesmo skill ou parecidos que o meu. Então, pessoas que consigam... Com esse de ataque e de defesa. Exatamente. Ter uma equipe que seja assim. Então, mas isso você tem que estimular, né? Faz sentido ter um cara júnior e pleno ou só cara sênior? Eu tô falando isso por quê? Faz. Tipo o conceito de Netflix, sabe? Só contrato sênior. Júnior e pleno não faz sentido. E tudo bem, pra mim é um formato. Mas falando de uma área que precisa conhecer bem o Blue, precisa conhecer bem o Red, faz sentido esse cara. Ó, o meu cara aqui. Ele começaria tipo Júnior, talvez no Blue ou no Red, e aí ele no Blue não, mano. Ué, tá cheio de gente no Blue, destaque. Seria assim, tipo, tem duas opções, né? Uma guerra aqui de arco-íris, gente. Percebam isso. Mas como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estimular a carreira das pessoas, eu acredito que o melhor caminho seria, tipo, tem um analista júnior ali de Blue, o cara chegou em sênior. E aí ele pode escolher o que seguir da carreira dele. Se ele quer evoluir para Purple, se ele quer continuar como um especialista ali. Então, acho que é muito mais interessante do que tu criar mais uma caixinha lá. Tipo, o cara chegou como especialista, Purple Team Júnior. Tipo, poxa vida. Não, por isso que eu te falei, exatamente. Tipo assim, é o cara júnior, pleno, sênior de Blue Team. É o critério para ele ser júnior de Purple. Tipo, então, talvez os anos de experiência. Isso é desestimulante. Eu não ficaria feliz. Né? Por isso que eu te perguntei qual que é o ideal. É complicado, né? E aí, por isso que eu acho que vai vir sim essa evolução, porque vai ter que mudar a forma como, olhando como liderança, né? Como você estrutura o time, como você estimula os skills de cada um, como você faz a mentoria desse time. Então, você já tem que ter isso em mente para realmente puxar isso dos times, senão fica muito complicado. E qual que tem sido esse seu desafio, assim, como mulher líder negra numa área de tecnologia que a gente não tem tanta liderança negra? Eu estou bem feliz agora da empresa onde eu estou, porque é uma empresa fantástica. Acho que é a primeira empresa que eu trabalho que fala sobre letramento. A gente tem uma rede de diversidade na empresa. Que massa. A gente fez o mês da consciência negra. Foi um mês de palestras, de pessoas de várias áreas. Eu vi lá o nome, qual é o nome? Afrojus. Muito massa. Afrojus. Nossa, pesado. Pesado esse nome. Qual que é o nome dela, Dan? Pode falar? É a Priscila Cardoso, a Red. Um salve pra Priscila Cardoso. Logo tá chegando um convite pra você, Priscila Cardoso. Ela é incrível, incrível. Então, hoje em dia, o que eu tenho
comentado assim com meus amigos, é a primeira vez que eu não preciso defender nada, nem ser mulher, nem ser negra. Eu posso só me preocupar em fazer muito bem o meu trabalho. Então isso é muito bacana, porque você acaba despendendo um tempo, desgastando a sua energia para ficar ali defendendo aquela bandeira, e hoje eu tenho alguém que faz isso por mim. Então já aconteceu situações de, tipo, o meu head percebeu uma situação machista em uma reunião e eu não precisar falar. Nossa, ele isso. mesmo percebeu, ele mesmo conversou, falou você fez certo, e ele mesmo subiu a informação para a diretoria. Então, é outra vida, sabe? É o SOAR funcionando. É. Automatização, resposta. Não, que legal. Então, eu brinco que eu tô vivendo uma lua de mel hoje. E realmente tenho tido oportunidade de trocar com pessoas. A gente tem doutores ali que estudam a parte de letramento, qual que é o papel do negro no mercado de trabalho, e essas trocas são fantásticas. Assim. Acho que esses últimos 4 meses abriram minha cabeça para muitas coisas que não tinha contato, ou às vezes não tinha tempo de parar para pensar, sabe? Então é muito bacana. Tenho curtido bastante, mas já passei por muita situação que hoje eu olho assim e falo, cara, que até tem uma frase da Priscila que ela conversando comigo, assim, acho que foi, não sei se foi uma palestra ou algo do tipo, e ela virou, você enxerga isso como machismo que ocorreu com você? Aí eu, sim. Ela, não, isso não foi machismo, isso foi racismo, porque antes das pessoas te enxergarem como mulher, eles te enxergam como negra. Então, tipo, isso abriu minha cabeça de olhar pra trás e falar, cara, que merda. Não, você fala, que merda. Mas tá bom, tô aqui, consegui, né? Então, é o que importa. E o que você falaria para uma mulher negra que quer ser líder hoje? Vamos expandir, talvez, as áreas técnicas, mas ser líder em qualquer segmento. Cara, vai ser difícil. Uma coisa que a gente sempre fala é o negro, ele já tem que ser 20 vezes melhor do que qualquer pessoa branca. A mulher negra tem que ser, tipo, muito mais ainda para se destacar. Eu sei que é desgastante, que tem hora que você fala, cara, eu quero jogar tudo pro alto, desisto. Mas continue, porque você tá mudando a vida de pessoas que estão vindo. Então, é isso que eu tenho de mensagem, sabe? Não desista, porque você tá fazendo o amanhã de alguém melhor. A gente precisa ocupar. Quantas pessoas a Dani inspira sem que você mesmo saiba, né? Pois é. Isso é muito legal, velho. Agora mesmo você pode estar inspirando muitas pessoas. Pode não estar. Eu falo isso, a gente volta nesses papos. A gente teve um papo no último época que a gente gravou. A gente falou justamente disso, inclusive fica a dica, galera. Assistam esse app, tá pesadíssimo, assim como tá esse com a Dan. E a gente fala justamente isso. Quando o cara tá na esteira ali, ou tá indo pro trampo, tá no metrô, seja lá onde for, ele tá ouvindo um podcast de uma pessoa que ele fala, mano, o cara chegou, tá ligado? Eu vou chegar também. Fato de você plantar uma semente e o cara acreditar, que seja uma pessoa, isso é muito incrível. Tipo, o que mexeu comigo? Lógico que tem toda a questão familiar e tal, mas foi um filme, meu, que mexeu comigo. Eu assisti um filme e ele mudou minha vida. O que eu quero dizer com isso? O cara, talvez ele não sabia que ele ia transformar a vida de uma pessoa. Minha vida mudou a partir do momento que eu assisti um filme, sabe? Qual filme, Jesus? A Procura da Felicidade. Esse filme é incrível. Esse filme mudou minha vida mesmo, tá ligado? Literalmente, assim, eu assisti o filme e eu falei, eu vou ser esse cara, mano. Nunca vai existir algo que é impossível pra mim. Tipo, seja onde for, eu vou alcançar, tá ligado? E assim, o MC dele fala, né? É o que eu digo e falo, não suponho, eu sou milionário do sonho. Então a gente tem que ser milionário do sonho, mas sonhar, mas ir atrás. Fazer, né? Exatamente. E aí quando a gente volta para esse tema aqui, para essa mesa, para esse podcast, que o cara às vezes está ouvindo agora, a mina tá ouvindo, a gente planta essa semente, isso é muito massa. Ainda mais numa área técnica difícil, que é difícil a área de segurança. Não é fácil, né? Todo mundo. Eu vejo que hoje é meio hype. Aí tem a questão de ego, tem várias questões. É que hoje em dia eu ando muito, tipo, cara, não tô nem aí. A gente vai fazer isso aqui ou não. Legal.
Então eu tenho evitado atrito, assim, entrar em discussões, porque não vale a pena, ninguém ganha, né, com isso. Então eu prefiro levar, tipo, ali no, a gente precisa fazer isso, esse é o objetivo, tá, entendo que você tem, sei lá, milhões de anos de experiência e tal, mas tô falando pra você que é melhor esse caminho, sabe? Você mostra com coisas, dados, né? Com dados, exatamente. Com dados. Então, e sobre inspirar, né, como liderança é um negócio que eu busco muito, porque eu tive muitos líderes ruins, já sofri assédio moral, já... Então, eu sempre pensei, cara, quando acontecer, né? E eu fui para a liderança meio que por acidente, porque nunca foi algo que eu almejava, sabe? Nunca falei, eu quero ser head de segurança, eu quero ser CISO. Não, sempre foi meio que por acidente, por incidente, as minhas amigas brincam. Por incidente. Por incidente. E eu sempre busquei ter uma liderança inspiradora, sabe? É muito gratificante você ver uma pessoa tendo a sua vida transformada por ações, pequenas ações, sei lá, uma mentoria, um livro. A forma que você se porta, né, Dé? Então, eu acho que isso é muito legal. Inclusive, na empresa que eu estava anterior, tinha uma jovem aprendiz do Red Team, que eu fiz um programa de mentoria com ela, junto com o meu antigo head e mais uma pessoa que também foi do time. Que era meu head, que a gente era par junto. E, cara, ver ali a evolução dela, eu consegui acompanhar até quando ela começou a fazer os pentests, então, tipo, a qualidade daquilo. E saber que aquilo foi construído e passaram-se 2 meses, eu acho que eu saí, ela me chamou no LinkedIn para falar que ela tinha sido efetivada e que ela tinha se tornado júnior. Então, cara, isso é impagável, sabe? Sim. Então, isso é pesado, mano. Isso é pesado. Muito louco, da hora mesmo. E é uma menina preta, uma menina pobre. Então, tipo, o impacto não só porque isso é legal, mas é um impacto social, sabe? Transformar a vida de forma social mesmo. E não só dela, você acaba impactando a família, né? Sim. Acaba desconstruindo a quebrada. Sim. Aí, ó, EP 27. Você pediu o pá do Jequiti aí, tá, mano? Pega a visão aí, mano. Boa. Ô, Dani, e voltando agora para esse lado mais técnico, a gente está no começo do ano e geralmente nesse começo do ano a gente começa a pensar em tendências, né? Ali em janeiro, dezembro do ano passado, vários especialistas começam a pensar, caramba, olha, vai acontecer isso porque em 2022 a gente teve uma imensidão de, por exemplo, incidentes de sequestro de informações. Você como profissional, que tendência você falaria para a gente que pode acontecer esse ano de 2023? Olha, na minha visão, vai continuar acontecendo ataque de ransomware. Isso é uma certeza, porque são grupos que se consolidaram e é muito rentável. Então, vai continuar acontecendo. Né? Aconteceu com a SP Trans, né? Faz 2 semanas no faz pouco. Foi no final do ano. Foi CPTM. CPTM, agora em dezembro e voltaram a falar agora em janeiro. Isso. Então, acho que isso é uma tendência que vai se manter. Muito porque as empresas ainda não caiu a ficha, né? De que, cara, tem que fazer o arroz. É o que eu falo para todo mundo, né? Eu falo, cara, não tem bala de prata. Você tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Senão... Então, os oportunistas, né? Que são esses grupos, eles vão continuar. Então, para mim, isso é uma tendência. Olhando agora para a parte de evolução de segurança, bom, eu acho que é isso. Os atacantes vão continuar atacando e as empresas ainda vão ter ali aquele processo de maturação, de saber trabalhar com uma equipe de segurança. É a nova tendência, né, Dani? Sim. Tipo assim, infelizmente virou tendência, tipo, o cara... Talvez eu não sei nem se eu tô falando aqui é muito ético, entre aspas, mas virou uma tendência, tipo assim, o cara que bater a carteira, ele aprendeu a programar
aprendeu a fazer um... Foi pro digital. Tá ligado? Foi pro digital, meu velho. E aí bagunçou todo esse coreto. Sim. E aí, por um lado, eu não sei se eu posso dizer bom, né? As empresas começam a investir muito mais em segurança porque elas não investiam tanto antes. Então, elas precisaram ver que, de fato, o incidente está chegando perto delas para falar, putz, vão investir. Mas é algo que já acontece há muitos anos, infelizmente, né? Na dor, né? Mas o problema é que ele fica cada vez mais caro. Por exemplo, hoje, eu falei do XDR, né? Hoje, pra você contratar um EDR, um XDR, é caro, mano. Um anti-spam, um cofre de senha para uma empresa que tem grande, é caro, né? E aí, para você ter um SOC, o cara tem que ter um investimento, mas é necessário, tá ligado? Sim. Pro cara se manter em pé, ter uma monitoração ativa ali, ou seja, além da visibilidade que a gente tava falando, a capacidade de detecção. E aí, além da visibilidade, capacidade de detecção e a capacidade de resposta. De defesa. Porque às vezes o cara tem a capacidade de detecção, mas ele não sabe responder. O que eu faço com isso, né? Exatamente. Então, a gente nem falou disso lá atrás. Muito complexo, assim. Mas eu vejo que as empresas elas estão começando aí a olhar para isso, porque quando que você ia ligar no Jornal Nacional e ia falar que teve um ataque de ransomware ou que teve uma exposição de dados e tudo mais, né? A galera achava que a LGPD, polêmico agora, hein? Achava que a LGPD ia estimular, ia puxar isso, mas eu acho que ainda está muito solto a questão da LGPD. Então, realmente, os atacantes que estão fazendo com que as empresas comecem a pensar em budget, a defender. Exato, eu também acho isso. É um triste, assunto né? novo no Brasil. Não sei se é novo, mano. É que às vezes as pessoas aprendem na dor, tá ligado? Também concordo. E as empresas que eu digo CNPJ. Saca? Uhum. Esse é a treta. Ô Dan, fora a Dan Cybersecurity, a gente sabe que você se aventura aí nas picapes. Sim. Pra galera conhecer a Dan também. Como que a Dan... Eu vou conciliar isso, tá? Como que é isso pra Dan? Como que a Dan consegue conciliar essa loucura com o hobby? E se é só isso de hobby que você faz? Por quê? Quando o Gu fala que você é uma gestora, que eu sei que você é, uma profissional de segurança, e aí você é uma mulher negra, você ainda tem tempo de se aventurar aí como DJ? Como que é isso? Tem mais alguma coisa que você faz? Fala pra galera aí para as pessoas saberem que você também tem vida. Mas olha que legal, puxando agora teu histórico, pelo que você contou pra gente. Lembra do audiovisual? Olha como ele chega agora. É verdade, mano. Faz sentido. Eu A sempre vida se liga, fui né? da música, né? Então, eu sempre cantei desde... Você toca baixo, né? Toco baixo, toco violão, canto... Acho que é isso. E agora eu tô me aventurando. Canta uma música aí, Zero. Dá uma palhinha. Brincadeira. Mas eu cresci meio que com a música na minha vida. Então, tive banda na adolescência, depois tentei ter banda de novo. E aí eu falei, cara, eu quero fazer algo na música que só dependa de mim. Uhum. Quero criar minhas músicas e tal. E aí eu comecei a me aventurar no ano passado aí nas picapes, né? E é algo que eu venho estudado e continuo estudando aí, porque eu passei muito tempo bitolada, sabe? Tipo, com a parte de ter que estudar, porque na área de segurança você fica, cara... Eu te perguntei por conta disso. Eu tenho que estudar, e isso e aquilo. E teve uma hora que eu não fazia nada da minha vida, a não ser trabalhar e estudar. E aí você vai ficando maluco, né? Aí, com muita terapia, começaram-se os hobbies. Só que agora a minha luta é para eu dar uma segurada. Porque além da música, eu também já surfei. Hoje em dia eu parei, porque não dá para ficar indo para a praia direto. Mas me aventurei no surf, corri de kart, acho que o ano passado, um campeonato. É verdade. Então, tipo, cada hora eu invento uma coisa. Então, meio que agora eu tô tentando dar uma segurada. Inventou de trabalhar com o Purple Team? Dá uma segurada. Mas essa galera de segurança é um pouco, né, bitolada no trabalho, né? Mas é por isso que eu perguntei, mano. Ó, eu tenho um grupo aí de uma galera de segurança. E se eu entrar aqui agora, a galera tá online, numa sala. A galera pode estar jogando videogame. Vamos fazer um CTF, a galera entra, começa a fazer CTF. A galera é assim, mano. Uhum.
por isso que eu perguntei. Porque... Eu tive que aprender, né? Porque, cara, eu tenho ansiedade, então uma hora da vida que a saúde cobra. Então, foi por isso que eu comecei a olhar para outras coisas e dar uma desacelerada, assim. Não que eu não estude, eu estudo. Sim. E eu consigo ainda estudar. Eu vi que eu não precisava ficar, 12 horas só estudando. Eu posso pegar o meu dia e quebrar em várias coisas. Então, é o que eu busco fazer, assim. E fora isso também, já lutei jiu-jitsu, já lutei Muay Thai durante um bom tempo. Que exercício físico também é algo que eu tento manter na minha vida, sabe? Sim. Então, é isso. A gente teve um ano de 2022 com um crescimento de burnout gigantesco para profissionais de TI, de segurança. Cara, na pandemia eu quase tive um treco, porque foi a época que eu mais trabalhei. Tinha dia que eu começava a trabalhar às 9 da manhã e até às 8, e aí é War Room, porque, começaram a crescer muito os ataques nessa época. Então, nessa época eu dei uma surtada, eu falei, cara, não, cuidar da minha mente, da saúde, fazer alguma outra coisa para poder acalmar a mente para você poder produzir melhor. É isso que eu sinto, sabe? Que, eu tendo esses hobbies, eu fazendo outras coisas, eu consigo oxigenar meu cérebro para voltar com foco total, com mais produtividade para as minhas atividades ali do dia a dia. Mas você acha que esse lance do burnout ele está associado a uma questão de organização, não da empresa, mas organização, por exemplo, você falou do time bem estruturado, Sim. as caixinhas fazendo, por exemplo, o Gu falou do cara que ele é S-Cert, ele é engenheiro de regra, ele responde ao incidente e ele mesmo que vai escrever um report para, enfim, Sim. de threat intelligence, esse cara ele tem a probabilidade muito alta de ter um burnout. Você acha? Eu concordo. Hoje eu tenho que lidar com muitas frentes, né, onde eu tô. Então, além de lidar, eu voltei a colocar a mão na massa. Então, tem dia que eu tô loucaça, assim, eu tô peraí, o que eu faço? O legal é que eu tenho uma liderança muito humana e muito próxima, então consegue me dar aquela acalmada, né? Calma, você não vai resolver o mundo em 2 dias. A gente tem que focar nisso aqui, vamos focar nisso aqui. E tá indo. E assim, a gente tem um time pequeno ainda, eu tenho pessoas muito boas no time, acho que é o time mais autônomo que eu já trabalhei, assim, e eles fazem de tudo. E é algo que a gente está querendo mudar, né? Mas esse começo da área exige que você acabe ali mexendo com muitas coisas de forma simultânea. Tem hora que eu fico doida mesmo. Aí eu falo, mano, vou lá com a minha terapeuta, né? Terapia toda semana, para não ter burnout. É porque essa parada às vezes não é nem empresa, e eu tô defendendo as empresas aqui agora. Não, nem é a própria pessoa que ela se autocobra. Isso. E ela acha que ela vai ter que fazer tudo e não dá, cara. Na área de segurança é o que eu falo, você nunca vai saber tudo. Nunca. Desiste, sabe? Você pode estudar a vida inteira, ainda vai ter alguma coisa que você não vai saber 100%. E hoje tá muito fácil, né, Dani? Por exemplo, acho que nós três aqui a gente trabalha. Você trabalha em home office, né? Sim, full home office. Então, também. Todo mundo aqui já tá de home office. Cara, domingo, eu tô de bobeira em casa, eu vou resolver BO. Sim. Aí eu sento lá 14 horas, aí vai 14, 15, aí vai aparecer, eu vou resolvendo os BO. Mas eu que quero, tá ligado? Ninguém tá me pedindo. Ou seja, é autocobrança. Exatamente, é uma autocobrança. Que é algo que a gente desenvolve na área de segurança. É um pouco por conta do senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade por ser um ambiente muito hostil. Então, hoje em dia é muito melhor, mas no passado, você sempre tá, desculpa a palavra, mas você sempre tá medindo com o cara do lado. Então, você fica se autocobrando, cara, eu tenho que ser bom. Até o próprio CTF é algo que estimula isso. Eu quero chegar no primeiro desse setor. Verdade. É uma competição. Então, às vezes você tem que dar essa respirada, falar, cara, não, vamos segurar um pouco, sabe? Dê momentos para sua mente oxigenar, pensar em outras coisas, porque uma coisa que eu sempre falo, nossa área exige muita criatividade. E como você vai ser criativo se você está estressado? Sua mente está estressada, você está com estafa mental já de tanta coisa que você está fazendo. Então, precisa, sabe? E quem se destaca é quem é criativo. Porque exatamente. não é sempre que você vai ter lá, um CIEM top
Não é sempre que você vai ter um antivírus top, não é sempre que você vai ter o melhor time. E tu vai ter que fazer o negócio acontecer com o que você tem. E talvez você vai ter o CIEM top, mas se você não estiver bem, você não consegue Exatamente. pilotar, né? Cara, graças a todos os santos aí que me guiam, eu tô num lugar muito legal. Cultura é muito massa. Você sabe disso, Dan. Sim. O Gu também. Isso ajuda muito. A cultura ajuda muito. Mas a gente precisa saber os times. Uma dica para você que tá assistindo, galera. Dá uma pausa. Ouve um podcast. Entendeu? TechSec. Vai fazer, fazer uma esteira, tá ligado? Com um podcast no... Também, cara. Atividade física. E tem a questão que eu acho que é muito mais pessoal também, que tá ligado à cobrança, que é a síndrome do impostor. Sim. Essa aí eu lido todo dias, cara, você nunca acha que tá bom, você fala, caramba, eu vou fazer isso aqui. Aí entra o processo criativo, né? Putz, eu preciso criar, e muita gente para nesse processo de, putz, não vou lançar porque não tá perfeito. Você tá se autocobrando o tempo todo ali e não sai do papel, cara. Sim. Por mais que a ideia já esteja ali na tua frente. Esses bonequinhos já estão prontos aqui, mas eu não vou mostrar pra ninguém. Isso é muito louco, então, velho. Tem esse ponto. Eu sempre falo pro time, galera, precisa ter uma V1. A V1 é ideal? Não, mas tem a V1, tá ligado? Eu até vi um meme esses dias que fala assim, ó, eu fui até a V3, mas eu vou salvar como V17 pra galera ver que eu trabalhei pra caramba. Antes, o que não contou no versionamento. Tá ligado? Mas exatamente o que você falou, mano. Esse aqui é o bonequinho V1. Ou não, né? Ou pra chegar nesse bonequinho, precisou de muitos outros bonequinhos atrás. Lógico, pessoal, tô dando só um exemplo, tá? Esse bonequinho tá excelente, principalmente esse azul aqui. A frase que eu deixo, gente, é comece sem estar pronto. Desenha a ideia, faz aí como o Josu disse, a V1 e bora. Aperfeiçoa no caminho aí. É isso, né? Com certeza. E conforme você vai evoluindo suas skills ali, tendo criatividade, você vai deixando aquilo muito melhor. Então, a síndrome do impostor é algo também muito presente na nossa área, né? Infelizmente. Nossa, o negócio virou um momento de reflexão aqui, cara. Papo legal demais, cara. Velho. Por isso que o presencial, gente, é muito importante, né? Olha os papos que a gente tá... Exatamente. Fugiu da pauta totalmente, cara. Muito legal mesmo. A gente navegou aqui, né? Isso aqui é coisa de Purple Team. Essa galera de Purple Team, a gente dá uma viajada. Ai. Dani, a gente tá chegando na parte final e eu queria saber o que você achou, cara, desse nosso encontro. O que você acha do TechSec Podcast? Você indica, recomenda? Que frase você tem para todo mundo que está escutando a gente? Bom, primeiro eu adoro o podcast, já gostava muito antes. Agora com o Josu aqui também. Valeu, Dan. Então, eu gosto muito da leveza com que vocês levam, da leveza que vocês tocam, né? Com os convidados. Acho que isso é muito legal. Vocês deixam as pessoas à vontade para falar mesmo o que pensa e tudo mais. Então, acho que isso é muito bacana. E, cara, o que eu tenho de conselho geral é, primeiro, relaxe, né? Relaxe a sua mente aí, para você ter criatividade e não desista, né? Boa. Continue. E aí, Josu? Last words. Não desiste. Um salve para as meninas do FNR. Elas vão adorar. Fala para as meninas seguir o podcast, ouvir o podcast, porque a gente mencionou vocês o podcast inteiro. Algumas delas já conhecem, mas eu vou falar para elas. Brincadeira à parte, Dan, valeu. Meu, satisfação total te ver aqui de novo. Obrigada. Depois de um tempo. Eu te admiro pra caramba como profissional, como amiga, te considero uma amiga. Prazerzaço. Prazer foi meu, de verdade. Aqui. Tamo junto. Por esse momento, além da gente falar um pouquinho de Purple, eu acho muito legal, porque assim, é um assunto pouco falado. Eu vejo que é um tabu, a gente sempre tá falando de tabu aqui. É um tabu, como você mesmo disse. Então a gente traz uma visão pra galera que ouviu, que acompanhou hoje. E aí você traz, mais do que isso, uma lição de vida aí, que tipo, Hungria fala, já pensou se eu tivesse parado no meio do caminho? E aí foi o que você falou, mano, não parei, coloquei os livros de lado, mas depois eu peguei outros livros, e aí eu tô aqui hoje. Parabéns, valeu. Uma salva de palmas para a Dani. Boa. Obrigada. E, gente, não posso deixar de agradecer pra gente encerrar. Hacker Rangers, G2 brindes personalizados que fazem isso aqui, além
de todos nós aqui nessa mesa maravilhosa, fazem esse show acontecer. Então, mais uma vez, obrigado. E você aí, empresa que quer patrocinar, quer ser parceiro aqui do TechSec Podcast, entre em contato comigo ou com o Josu lá no LinkedIn. Fechado? Tamo junto. Até o próximo episódio e bora conscientizar. See you guys.